esteja com todos. Amém. Amém? Tem alguém com frio aí? Tem, né? Eu estou. Mas já estou até aquecida. Amém. Graças a Deus por isso. Então, hoje eu quero avisar a igreja que Deus vai levantar os Davis aqui. Amém. Glória a Deus. O gigante já está de pé, mas ele vai ser derrotado hoje. Amém. Hoje o Senhor vai trazer neste Aleluia. uma atmosfera de ousadia, Aleluia. coragem, determinação. Amém. Davi não tinha títulos, mas ele tinha unção. Aleluia. Ele tinha visão. Ele enxergava o inimigo de longe. Amém. Hoje o Senhor vai abrir os teus olhos. Aleluia. Vou te levantar para guerrear. Te prepara. Hoje é noite de saquear o inferno. Eu quero que você abra a palavra 1 Samuel capítulo 30. O tema de hoje seria, continuando o que o pastor Walter determinou, oração pela família. E família, nós sabemos que é o alvo principal do inimigo. E família é o projeto principal de Deus. Aleluia. Por isso temos tantas lutas na família. Lutas no casamento, lutas com filhos, lutas de todos os lados para manter a família de pé. Se você abriu, nós vamos saltear um pouco, porque o texto é longo e o nosso tempo é curto e eu tenho que correr, irmãos. Me ajuda aí. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou ler de 1 a 4, primeiramente. E diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Zicagle, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Zicagle, e tinham ferido a Zicagle e também posto a fogo. 2. E levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Preste atenção nisso. Mulheres, filhos e filhas foram levados cativos. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Agora nós vamos pular para o verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Ouça bem, igreja. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Agora nós vamos para o verso 18. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém? Somente até aí. A igreja pode sentar. Irmãos, essa história é uma história muito linda, muito rica. Se você puder, leia em casa, porque aqui não há tempo para que a gente fale totalmente do texto.
mas eu vou tentar trazer um resumo para você. Davi e os seus valentes, a gente já ouviu falar sobre os valentes de Davi, aqueles 600 renegados que ninguém queria e que Davi se ajuntou com eles, 600 homens, e eles se transformaram nos valentes de Davi. E eles estavam simplesmente em Afeca, junto lá com os filisteus, estavam guerreando, e na volta, no caminho de 3 dias até chegar a Zicabe, quando ele está chegando perto do seu acampamento, ele só viu fumaça e destruição. E quando chegou, ele entendeu que havia tido uma investida, um ataque dos amalequitas, ou seja, do seu maior inimigo, contra a família de Davi e a família de todos os seus 600 homens. Tá? Bem, eu vou, para você poder entender um pouco, quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram descendentes de Amaleque, que nada mais era do que neto de Esaú. Lembra de Esaú, o irmão de Jacó? Esses eram os amalequitas, o povo acostumado a viver no deserto e que tinha como uma evidência desse povo violento, povo assassino, povo hostil, povo traiçoeiro, que armava emboscada pelas costas do inimigo. Você conhece alguém assim? Eu conheço, o diabo. Ele é bem desse jeito. Então, Davi, sabendo de como agiam os amalequitas e como eles se comportavam com quem eles levavam aprisionados, as suas presas, né? Principalmente mulheres e crianças, logicamente que ele se desesperou. Davi foi pego de surpresa porque ele estava em Afeca, a 3 dias de distância, guerreando. E ficou simplesmente o acampamento desguarnecido. Ali não havia nenhum homem mais para lutar, só ficaram as crianças, as esposas, os idosos, porque os homens estavam na batalha. Davi nunca esperou viver o dia mal, mas o inimigo chegou quando ele menos esperou. O inimigo chegou de surpresa e ele simplesmente se deparou com toda a tristeza e com toda a devastação que o inimigo deixou ali na cidade de Zicabe. Agora a gente entende e a gente vê. Davi era qualquer um? Não, né? Davi era um ungido do Senhor, um homem corajoso, um homem de guerra, acostumado a guerrear, mas nada disso, irmãos, impediu a sua tristeza, a sua dor, até mesmo, né, o seu choro, quando ele viu que o inimigo tocou naquilo que para ele era mais precioso: a sua família, sua esposa e seus filhos. Diz o texto que Davi e os seus compatriotas choraram até acabar as suas forças, porque simplesmente eles não acreditavam naquilo que estava diante dos seus olhos. Mas mesmo diante de toda a destruição, tristeza, e diante de ver tudo consumido e saber que a sua família estava na mão do inimigo, Davi se lembrou que existe um Deus que pode todas as coisas. Davi, mesmo tendo perdido tudo, não vendo saída, e sabendo também que aqueles que estavam junto com ele agora queriam apedrejá-lo, matá-lo, culpá-lo pelo acontecimento, ele se levantou, pegou o colete, o éfode sacerdotal e buscou ao Senhor. E ali o Senhor lhe deu a direção que ele deveria ir contra o inimigo, contra os amalequitas,
e resgatar tudo que era seu. Davi, então, invadiu o acampamento do inimigo, segundo a ordem do Senhor. Ele saqueou o inimigo e trouxe de volta suas esposas, seus filhos e todos os seus bens foram recuperados. Nada, absolutamente nada do que pertencia a Davi e mais os seus 600 guerreiros ficaram na mão dos amalequitas. E aí a gente pensa assim, nossa, que história, né? Como é que pode acontecer algo assim? Ah, mas isso aí é lá do Velho Testamento, né? Uma história bonita, Davi venceu. Mas, irmãos, eu quero dizer à igreja que essa história tem muito a ver conosco hoje, nos dias de hoje, as lutas de hoje. Essa história que nós ouvimos acontece nos dias de hoje, dentro das nossas casas, com as nossas famílias. O nosso amalequita hoje é o diabo. É o inimigo e todas as suas hostes, como diz a palavra. Ele arma cilada pelas nossas costas. Ele espera que a nossa casa esteja desguarnecida. E ele vem, e ele saqueia. Ele leva teus filhos, ele leva tua esposa, ele arrasta os teus bens. E quando você chega, não tem mais nada. Exatamente o que ele faz. Ele geralmente vem e pega os bens. E o que são os bens, irmã Fátima? Bem, naquela época de Davi, era ovelha, gado, ouro, prata e tantas outras coisas. Hoje, o inimigo vem e traz na tua vida perdas financeiras, endividamento, desemprego, nada prospera nas tuas mãos, processos judiciais, tudo isso ele vai infiltrando dentro da tua vida, dentro da tua casa, para que você perca a paz, para que você perca o seu ânimo. Depois ele começa a aprisionar os filhos, escravizar os filhos. Mas como assim escravizar os nossos filhos? Sim, ele escraviza. Ele escraviza nas drogas, ele escraviza com essa nova diversidade de gênero, que ninguém sabe mais quem é quem. Ele escraviza no homossexualismo, no lesbianismo, ele escraviza nas mídias sociais, ele escraviza na apostasia. Meu filho não quer mais saber de igreja, minha filha não quer mais saber do louvor. Ele escraviza na bebida, ele escraviza na depressão, ele escraviza até na rebeldia. Ah, meu filho não me obedece mais. Outra escravidão do inimigo. Depois, ele luta, ele completa a armadilha dele, fazendo com que o líder, o sacerdote, assim como era Davi, o líder da família, o líder daqueles 600 homens, ele faz o quê? Ele simplesmente desestrutura e paralisa o líder. O sacerdote da casa, ele começa a ficar angustiado, desanimado, desonrado, frustrado, com perdas, vergonha, falta de esperança, falta de motivação. E ele já não se vê mais como sacerdote da família. Davi, diante da situação, das perdas, de ver tudo seu queimado e sua família sendo levada cativa, ele não se sentia mais o guerreiro. Eu creio que por algum momento, exatamente quando ele chorou até não ter mais forças,
ele estava se sentindo um lixo, irmãos. Essa é a verdade. Um lixo. Ele certamente pensou como nós pensaríamos: se eu não consigo defender nem a minha família, como vou defender outros povos? Como vou defender Israel nas guerras? Como? E muitas vezes os sacerdotes dentro de casa estão se sentindo assim, sabia? Eu não estou dando conta nem dessa situação. Como eu vou conseguir vencer outras? É desse jeito, irmãos. A palavra de Deus, se eu não me engano, acho que é Jeremias 12, diz que se você se cansa andando com homens, como irá correr com os cavalos? Muitas vezes a gente não dá conta. Chega a hora que a gente desvalece. Isso é normal. Só não podemos ficar em todo o tempo no chão. Chega uma hora que nós devemos levantar. E muitas vezes esse líder que está dentro de casa, que é o sacerdote da casa, que é o responsável por colocar o éfode, ou seja, a capa sacerdotal sobre os seus ombros, a única coisa que nós ouvimos dentro das casas, dentro das famílias, até mesmo da boca do sacerdote, é que a situação lá em casa não muda mesmo, eu cansei. Ou então, cansei de orar pelo meu filho, não vejo mudança nele. Ou então, já fiz tudo, mas meu filho não quer saber de igreja, minha família não quer saber de igreja. Ou então, não sei mais o que fazer para que a minha filha entenda que ela precisa de Jesus. Infelizmente, irmãos, são frases que nós escutamos todos os dias. E posso assegurar a você, escutamos da boca dos crentes. Amém, igreja? Você está me entendendo? Amém. Infelizmente, muitos sacerdotes do lar penduraram a capa sacerdotal em algum lugar, em algum momento das suas vidas, em algum momento da caminhada. E ela ficou lá. Está lá, empoeirada, pendurada, e esse sacerdote esfriado, distante do seu papel sacerdotal. Ou seja, aquele homem já não ora mais como orava, não jejua mais, porque jejum dá muito trabalho, a gente acaba ficando com muita fome. Seu tempo com Deus diminui, a cada dia diminui mais. Suas prioridades mudam, seus ouvidos já não estão mais sensíveis para ouvir aquilo que Deus fala. Ou seja, o sacerdote baixou a guarda. É nessa hora que a sua casa, a minha casa, a sua família, a minha família, fica desguarnecida, como ficou desguarnecida a casa de Davi e dos seus guerreiros. Então, você pode até me dizer, mas capa sacerdotal? Por que capa sacerdotal? O éfode, ele é exclusivo do sacerdote, do sumo sacerdote. Isso lá no Antigo Testamento. E ele representava a autoridade e também uma ligação direta com o Pai. Por isso que o Senhor hoje diz que os homens são os sacerdotes da família, do lar, da casa. A eles foi confiado o éfode, a capa sacerdotal, porque eles recebem de Deus a autoridade espiritual. E eles têm um canal aberto, direto, para falar com o Senhor e receber do Senhor direção. Amém? Você está entendendo? Nessa hora, quando Davi lembrou-se da capa,
do éfode não foi por acaso. Davi é um homem de oração. Ele era um guerreiro, mas também um homem de oração. Um homem que conhecia o Senhor. E ele sabia o que é autoridade sacerdotal. Ele sabia o que o éfode representava. Por isso, no meio daquela destruição, Davi não foi buscar conselho com os vizinhos, Davi não foi na padaria comprar um pão, não foi na farmácia comprar um remédio, não. Davi pegou o éfode e foi consultar ao Senhor. Aleluia. Porque ele sabia que somente o Senhor poderia trazer a resposta para toda aquela calamidade. E eu hoje, amados, quero dizer a vocês que estão aqui, que a chave que fecha a porta na cara do diabo e resguarda, protege a nossa família, chama-se oração. Eu creio assim e eu sou prova de que a minha família está de pé, o meu casamento está de pé, o meu ministério está de pé, a minha vida está de pé, por causa da oração. E hoje, conforme foi dito aqui no início pelo pastor, nós vamos orar. Eu encurtei um pouco a palavra, esse texto é muito extenso, muito rico, mas hoje nós vamos aqui fazer um ato profético. Sabe por que nós vamos fazer um ato profético? Porque enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor trouxe algo ao meu coração. E eu quero de antemão dizer aos irmãos, eu não sou melhor que ninguém, tá bom? Eu também tenho lutas. Eu também tenho filhos. Eu oro por eles. E eu estou esperando do Senhor muitas coisas que eu já espero há 18 anos, há 22 anos, há 7 anos. E eu continuo no mesmo lugar, de perseverança, de crer, de esperar e de confiar. E deste lugar eu não vou sair. E hoje eu quero dizer que o Senhor colocou no meu coração quanto a esta palavra. Que nos dias de hoje, nos dias maus que nós estamos vendo hoje, que tudo que se passa na televisão, tudo que vemos debaixo do nosso nariz acontecendo, principalmente com relação a jovens, tudo isso que acontece, até mesmo com os nossos filhos, filhos de pais e de mães que estão na igreja, líderes, pastores, não importa, são filhos. Muitos filhos se tornam prisioneiros dos amalequitas, ou seja, prisioneiros do diabo, porque falta sacerdote que coloque o colete sacerdotal e busque ao Senhor. Palavra dura essa, né, irmão? Sinceramente, eu não gostaria de ser portadora dessa palavra. Só que quando o Senhor fala comigo, eu não consigo guardar. E eu quero trazer esta palavra hoje para todos os sacerdotes que estão aqui. Nós, mulheres, somos as auxiliadoras. Nós somos, digamos assim, a retaguarda, né, do nosso lar. Não é verdade? Quando um cai, vai lá a retaguarda, estende a mão e levanta. Nós somos a retaguarda. Mas a capa sacerdotal, que muitas vezes ficou lá pendurada, largada, você nunca mais pegou para colocar sobre os ombros, essa pertence a você, homem. E hoje, é dia de pegar a capa, é dia de colocar sobre os ombros, e é dia de clamar ao Senhor, porque é dia de resgate, irmãos. É dia de resgate. Sabe aquele filho que está perdido, Ramanaia? É dia de resgatar nas mãos dos amalequitas. Sabe aquela causa da justiça, Sharamanai,
É dia de orar e dizer: Satanás, aqui não. Sabe aquela depressão que você gasta tudo com remédio e ela não some? Chegou a hora de você botar o dedo na cara do diabo e dizer: aqui não, Satanás. Para isso, você tem o éfode. A capa sacerdotal precisa ser colocada. Deus nunca ficou indisponível para você. Muito pelo contrário. Você é que largou a capa. Você quer mais de Deus? Você quer ouvir mais claramente? Você quer saber se vai para a direita ou se vai para a esquerda? Você quer saber se você vai contra os amalequitas agora ou depois? Coloca a capa. Você é o sacerdote. Não queira passar isso para as mulheres, para as esposas, para a sua companheira. Nós não fomos feitas para carregar o peso da capa sacerdotal. Nós não aguentamos. Nós somos auxiliadoras. Nós somos retaguarda de ajuda. Nós não somos sacerdotisas do lar. Amém, igreja? Você está me entendendo? E hoje, nós vamos, segundo o que o nosso pastor nos orientou, vou chamar aqui à frente todos os homens que são casados. Nós vamos ter um momento de oração e nós vamos fazer um ato profético. Você que está aqui hoje, que é casado, que é o sacerdote da sua família, eu gostaria, mediante esta palavra, que você viesse à frente e que você traga também o que você trouxe hoje para orar. A fotografia, uma roupa, algo que represente aquilo que você está colocando diante do Senhor. Eu gostaria que os homens, principalmente os casados, aqueles que são os sacerdotes do seu lar, viessem e ficassem aqui à frente. Depois, atrás dos homens, eu gostaria que viessem as esposas e se posicionassem atrás dos seus maridos. E se você que está aqui, você é um jovem, não é casado, ou são adolescentes, por trás das esposas. E hoje aqui nós vamos orar e fazer um ato profético para que os sacerdotes da casa, do lar, da família, vistam por fé. Isso é um ato profético, irmão. Vistam por fé o manto sacerdotal, o colete sacerdotal, para que possamos orar. Você que é pai de família, você vai orar e colocar diante do Senhor, juntamente com todos